Valia encaixe de mais-valias na venda da Anadarko. Subiu o número de vítimas mortais do ataque em série no Sri Lanka. Muito boa noite, e este é o jornal. Uma tempestade tropical severa poderá afetar as províncias de Cabo Delgado e Nampula a partir do dia 25. O alerta que vem do Instituto Nacional de Meteorologia também refere que Tanzânia poderá ser atingida pelo mesmo fenómeno. As duas províncias do norte do país poderão ser afetadas a partir do dia 25 por ventos fortes que poderão atingir 100 a 120 km/h e chuvas acima dos 100 milímetros. As autoridades garantem que as tempestades não terão de longe a magnitude do ciclone Idai e pedem calma às populações face a várias especulações. Ainda não temos a certeza se ele vai atingir a nossa costa. A partir da manhã já vamos emitir avisos de tempo severo e vamos dizer mais ou menos qual é que vai ser o comportamento desse sistema. As projeções mostram que a partir de amanhã ele vai entrar no canal de Moçambique e como as águas superficiais do canal de Moçambique estão acima de 28 graus, as condições são propícias para a evolução deste sistema. Se isso acontecer, poderemos ter a evolução desse sistema para a tempestade tropical. Neste momento as pessoas devem ficar serenas, calmas e acompanhar a atualização dos nossos avisos, porque são projeções. O sistema poderá atingir o nosso país, assim como pode desviar, mudar de trajetória e não entrar no nosso país. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades diz que, apesar de, por enquanto, não haver ameaças, está em prontidão para intervir caso seja necessário. Houve a indicação desta probabilidade de formação desse sistema que poderá afetar o nosso país e nós como Instituto naturalmente que há lições que foram tiradas de todo este processo e acreditamos que poderemos fazer chegar atempadamente aquilo que é a informação e as medidas a serem acauteladas pelas comunidades. O alerta vem também de um cientista do Centro de Estudos Científicos do Bazaruto, que diz haver sim probabilidade de a situação evoluir para ciclone. Moçambique pode estar à beira de mais um desastre natural. Estas imagens de um satélite da NASA tiradas no Centro de Estudos Científicos de Bazaruto, em Inhambane, mostram que o ciclone que se está a formar no norte de Madagascar pode atingir a costa moçambicana em Cabo Delgado e Tanzânia com força. Está correndo de água caliente. Mais aire caliente. Aí vai formando, Moroni, maior ciclone. Grande. Uma diferença captada por este cientista é que quando o ciclone Idai atingiu a costa do centro do país, as águas estavam frias e em Cabo Delgado as águas podem estar quentes, o que pode dar mais força à tempestade. Eu estava mirando o outro ciclone de Beira, que passou com a temperatura do mar. Então, que houve que temperatura do mar foi fria, sim. Quando o ciclone de... Qual é o nome? Idai. Francisco Pereira foi hoje empossado para o cargo de diretor executivo do Gabinete de Reconstrução pós-Idai. A instituição criada pelo governo será responsável por coordenar todas as atividades de reconstrução de infraestruturas danificadas pela tempestade. O primeiro-ministro empossou esta segunda-feira o engenheiro Francisco Pereira para o cargo de diretor executivo do Gabinete de Reconstrução pós-Ciclone Idai. Ao criar este gabinete, o governo tem em vista assegurar a recuperação das infraestruturas como saúde, educação, abastecimento de água, estradas e pontes, linhas férreas, linhas de transportes de distribuição de energia, navegação aérea e marítima, dentre outras afetadas pelas calamidades. O empossado reconheceu os desafios que irá encontrar no terreno, mas garantiu trabalho. Pereira avançou ainda que o programa de reconstrução a ser elaborado pelo gabinete será a bússola que irá dirigir os trabalhos. Já da parte dos nossos parceiros já há um envolvimento total. Neste momento, digamos, o Banco Mundial, o Banco Africano, as grandes agências bilaterais
as Nações Unidas também e os países, de uma forma geral, já mostraram, através de contactos com o Governo, o Primeiro-Ministro, com o Sr. Presidente, que estão dispostos a dar. Mas, de facto, é preciso um programa, porque as pessoas têm que saber para que é que vão dar e quanto vão dar em função do programa. Portanto, o programa de reconstrução baseado no relatório que está sendo feito é o passo essencial. O gabinete recentemente criado será responsável por organizar a Conferência Internacional de Investidores no próximo mês na cidade da Beira, com o objetivo de angariar recursos. De salientar que o Gabinete de Reconstrução pós-ciclone Idai estará sediado na cidade da Beira, local onde a tempestade foi mais intensa. O Fundo Monetário Internacional recomendou hoje a boa gestão dos fundos disponibilizados pela instituição no âmbito de apoios pós-ciclone Idai e garantiu que esta é uma janela para a retoma de financiamentos em Moçambique após as eleições gerais deste ano. A recomendação e a boa nova foram dadas na tarde desta segunda-feira na cidade da Beira pelo representante residente do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, Ari Aysen, numa conferência de imprensa que tinha como objetivo abordar o empréstimo de cerca de 118 milhões de dólares de emergência no âmbito da linha de crédito rápido. Ari Aysen indicou que a transparência na gestão de qualquer tipo de fundo é bastante importante e elogiou a criação do Gabinete de Reconstrução pós-calamidades. Por isso que até o gabinete pensa eventualmente em auditorias, em poder realmente demonstrar à população, né, o que está sendo feito. Essa prestação de contas e a transparência são pilares básicos de uma boa governação e da prestação de contas para termos realmente um sistema econômico que seja mais inclusivo e realmente onde a população possa claramente obter e visualizar o impacto de todas as transferências, de todos os recursos e a sua utilização na sua vida cotidiana. Então, Aysen explicou depois que o crédito de cerca de 118 milhões de dólares é um voto de confiança ao governo moçambicano. E vamos ter oportunidade em discussão com o governo, se o governo assim o desejar, de poder discutir eventualmente um programa de financiamento que seja do interesse do país e que cumpra também as nossas balizas de assistência. Principalmente após as eleições, onde o horizonte de política ele é um pouco maior, mais largo, eu acho que sim, poderíamos estar sendo de comum acordo, discutindo possibilidades do eventual programa. Ainda é um pouco cedo agora para dizer quando, mas acho que pode haver sim uma abertura para isso. O representante residente do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, que falava à imprensa depois de visitar a urbe e de ter mantido encontros em separados com o governador de Sofala e o presidente da autarquia da Beira, afirmou ainda que estava impressionado com os esforços coletivos e individuais no processo de reabilitação da cidade. Achamos que é uma oportunidade essa crise para celebrar uma união entre todos os moçambicanos em prol do restabelecimento da normalidade o mais rápido possível, e a nossa sensação hoje é de que isso está acontecendo. Isso é muito positivo. A Rússia doou 30 toneladas de alimentos às vítimas do ciclone Idai. A ajuda enquadra-se nas relações de cooperação entre Moçambique e Rússia. Um cargueiro russo contendo no seu interior 30 toneladas de produtos alimentares, entre eles arroz, açúcar, óleo e conservas de peixe e carne, aterrou na manhã desta segunda-feira no Aeroporto Internacional da Beira. Os produtos foram entregues simbolicamente ao governador de Sofala e este, por sua vez, fez-los chegar ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidade. É característico para o nosso povo, para o povo russo, para o governo russo, sempre ficar ao lado dos seus amigos nos tempos mais difíceis. Nós fizemos esse donativo no quadro das relações bilaterais de grande e tradicional amizade que une os nossos povos países. Esperamos que isso vai ajudar a apoiar a população moçambicana
facilitará para superar todas as dificuldades. Nós, neste momento, só podemos agradecer este gesto, que se vem juntar aos esforços dos demais que contribuíram para o nosso país, tanto pessoas do país, nacionais como estrangeiros. Portanto, esta oferta e esta aproximação pessoal de conselheiro aqui para conosco, num espírito de solidariedade, é algo muito relevante e que nós queremos agradecer em nome do governo provincial, em nome da população de Sofala. Refira-se que o primeiro apoio do governo russo consistiu em assistência médica e medicamentosa no âmbito do combate à cólera e malária em Sofala. Mais de 2.000 pessoas com deficiência e que foram vítimas do ciclone Idai em Sofala beneficiam desde hoje de apoios em produtos alimentares e materiais de construção. Pessoas com deficiências que foram afetadas pelo ciclone Idai na cidade da Beira e distritos do Buzi, Nhamatanda e Dondo estão a receber, desde esta segunda-feira, numa primeira fase, kits de alimentação contendo produtos básicos da primeira necessidade e numa segunda fase receberão apoios em materiais de construção. A iniciativa pertence a duas organizações, nomeadamente Light for the World e Comussanas, que já vinham apoiando os afetados em outras áreas antes do ciclone. As pessoas que estão a receber apoio são pessoas que já fazem parte dos nossos programas de reabilitação baseado na comunidade que incide sobre as pessoas com deficiência. Portanto, numa primeira fase vamos ter que priorizar aquilo que são os beneficiários dos nossos programas. Estamos a falar de mais de 2.000 pessoas. Depois do IDAI, nós iniciamos juntamente com os nossos parceiros locais a fazermos o levantamento da situação, como é que as pessoas ficaram afetadas e nós desenhamos um plano de intervenção que é apoiar as pessoas com produtos de primeira necessidade, porque sabemos que muitas pessoas perderam quase tudo. E depois a segunda fase é apoiar em termos de reconstrução das casas também. Vamos olhar para outras notícias. O resultado líquido da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos aumentou 26% para 2,7 mil milhões de meticais em 2017. A situação é justificada principalmente pelo volume de negócios da empresa, que aumentou em 39% para cerca de 8,3 mil milhões de meticais. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos assegura que goza de boa saúde financeira. Segundo o PCA da ENH, os lucros da empresa aumentaram de 2,1 mil milhões de meticais em 2016 para 2,7 mil milhões em 2017. Estamos de acolho, primeiro. Em entrevista exclusiva à STV, Omar Mitá justifica os bons resultados com a subida das vendas da empresa em 2,3 mil milhões de meticais de 2016 a 2017. E grande parte do mesmo, cerca de 81%, é justificado pela venda e transporte de gás. Como sabemos, os campos ativos do Panda e Timano. Isso também fez com que o resultado operacional saltasse em 35% para cerca de 2,2 mil milhões de meticais em 2017. Mas nem tudo correu bem. Em 2017, alguns clientes da ENH não honraram com os compromissos, o que causou perdas de 437 milhões de meticais. Enquanto em 2016 as perdas foram de 54 milhões. Os juros suportados também aumentaram e isso está justificado porque, como sabe, a partir de 2016, no final de 2015, 2016, nós assistimos a um incremento da inflação, não só em razão, portanto, da depressão substancial do metical na altura, como também da própria recessão económica que Moçambique se fez sentir. E, portanto, isso repercutiu-se nas taxas de juros. Portanto, os juros aumentaram substancialmente, em cerca de 70%, e impactaram naquilo que são os rendimentos financeiros. Os ativos da NH aumentaram em 2017, facto estimulado por a empresa ser sócia no projeto da Área 4, na bacia do Rovuma. A embarcação a ser usada para a exploração de gás naquele bloco está a ser construída na Coreia do Sul, com um grau de acabamento de 40%. E se nós olharmos para o potencial da Área 4, com a entrada da ExxonMobil e com o desenvolvimento das plantas em terra, que vão seguir, se calhar, a decisão final de investimento ainda este ano, portanto ainda no primeiro semestre deste ano, significa que o valor, portanto, desses ativos será muito maior, porque o potencial
de valor é muito alto. Significa que a preços de mercado podemos ter um valor mais alto e, portanto, a diferença ainda ir a suportar os nossos capitais próprios. Em relação ao passivo, sim, como disse, primeiro é o regime de CAR, segundo, por consolidação de contas também, temos os campos de command e demand, que tem uma certa alavancagem financeira, embora do ponto de vista de prazos, penso que dentro de 2, 3 anos teremos amortizado todo o principal da dívida e, portanto, mas também há necessidades de investimentos para poder manter o desempenho das reservas e vamos ver qual é o nível de alavancagem financeira nessa altura. Já os capitais próprios da empresa subiram 35%, isto é, de 9,3 mil milhões de meticais em 2016 para 12,7 mil milhões em 2017. Em caixa e bancos, a empresa tinha em 2017 pouco mais de 12,7 mil milhões de meticais, 0,4% acima do registado no ano anterior. NH é o braço empresarial do Estado moçambicano nos negócios de hidrocarbonetos. Ainda em entrevista concedida à STV, o PCA da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos considerou que a venda da Anadarko à Chevron não muda os calendários dos projetos de gás da Bacia do Rovuma em Cabo Delgado. O Marmitá diz ainda que há possibilidade de encaixar mais-valias no negócio. Do ponto de vista do calendário, da engenharia, de tudo quanto está acordado para avançar, não vai mudar. Nada vai mudar, portanto está tudo assegurado que o barco já está num ritmo de voo sem retorno, o chamado no return point, e é assim que o negócio foi feito. Haverá uma equipa, portanto, multidisciplinar, e portanto isto foi já discutido ao nível do Ministério, da Sua Excelência o Ministro, para verificar a questão das mais-valias. A verdade é que o ativo é o ativo subjacente ao ativo financeiro é um ativo que é soberano, que é de Moçambique. Há uma transação financeira sobre esse mesmo ativo e é preciso ver como é que isso pode ser feito. É verdade que não foi uma venda direta, mas também tivemos casos de vendas indiretas, como é o caso da NRV e de outros que entraram noutro veículo para comprar um ativo que esse veículo possuía noutros campos. A verdade é que pagou-se um prémio que eu acho que é alto, relativamente ao preço do mercado. Era preciso ver qual é o custo histórico, está registado, e ver qual é a diferença entre o valor do mercado e o custo histórico, ver quais são as mais-valias e serem tributadas. Não estou a dizer que é isso que vai acontecer, mas os especialistas, e como disse muito bem a autoridade tributária, o MIREM e o INPE, depois chegarão a melhores conclusões, mas é um tema que sim, tem que ser visto, porque o ativo subjacente é da República de Moçambique. 2 pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas em consequência de um acidente de viação envolvendo 6 viaturas na província de Manica. O sinistro ocorreu quando um caminhão transportando madeira perdeu o freio e foi embater-se em outras viaturas. O acidente ocorreu por volta das 17 horas, quando este caminhão, que vinha no sentido de Vanduzi e Chimoio, chegado na zona de Tembue, teria se desgovernado, embatendo outras 5 viaturas, entre ligeiras e de transporte de passageiros, até parar no mato, a cerca de 300 metros da Estrada Nacional número 6, onde circulava. Eu frouxei aqui porque queria dar prioridade a esses outros carros que vinham lá. Parei aqui. Então quando parei, aquele fretano vinha a velocidade, veio me bater atrás. Aquele quando esquinou do outro lado do esquerdo, fui parar lá no mato. Aquele fretano veio me bater atrás, fui cair lá. De novo esquinou, foi bater outro minibus que está deste lado e entrou lá no mato. Eu comecei a ouvir buzina. A buzina pom pom na minha atrás. O que se passa? Como na minha frente, lá em cima, estava vindo mais outro caminhão. E eu pensava, aquele caminhão está onde? Está lá em cima. Repara no espelho, já estou a ver aquele caminhão, já estava quase comigo. Porque eu estive atrás daquele caminhão. Logo eu fugi aquele minibus, entrei na berma. Então eu vi aquele coisa, esse se costuma fechar bandeira daqui, começou a fugir. Eu entrei no mato, aquele caminhão veio bater aquele minibus veio bater a minha atrás. Sim. Quantas pessoas terão morrido aqui neste local? Eu vi 2 pessoas. Sem dar entrevista, o Hospital Provincial de Chimoio confirmou a entrada dos 2 óbitos e 23 feridos, entre graves e ligeiros, que se encontram a receber assistência naquela maior unidade sanitária de Manica. Foram cerca de 2 horas em que o trânsito ficou interrompido ao longo da Estrada Nacional número 6,
mas até a altura que a nossa equipa de reportagem abandonou o local, as viaturas já começavam a circular, ainda que de forma condicionada. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Uma cidadã foi sequestrada ao princípio desta tarde na Estrada Nacional número 4, na cidade da Matola. Testemunhas no local dizem que eram 3 homens mascarados que traziam pelo menos uma arma de tipo AKM. A polícia confirma a ocorrência, mas promete falar sobre o assunto apenas amanhã. Efetivamente, nós nos encontramos aqui na Estrada Nacional número 4, onde ocorreu o que se acredita que tenha sido um sequestro de uma senhora que, na descrição de testemunhas, trazia roupa de uma igreja, uma roupa branca com um chapéu vermelho. Segundo ainda a descrição de testemunhas, a senhora saía de uma loja lá que está do outro lado da estrada, onde ela teria obtido ou comprado alguma coisa, e a sua chegada foi a viatura. Ela havia estacionado aqui na Estrada Nacional deste lado em direção a Tchumene ou a Machanchene, na Estrada Nacional número 4. Mas para nos contar o pânico que se viveu, nós temos aqui um cidadão que viveu tudo de perto e que vai nos contar como é que isto teria ocorrido. Sim, a senhora estava a sair naquela loja, tinha levado uma coisa. Então a senhora, ao saltar a estrada, ela querer abrir o carro. É quando veio um carro, desce um de lado esquerdo, é quando sai, agarra aquela senhora começa a gritar. É quando sai o outro, depois sai com a KM. É quando nós começamos a gritar aqui, ficamos em pânico, nem os carros pararam lá nas estradas e todo mundo já estavam a correr para ir ajudar, pensando que é para aqueles que não têm arma. Às tantas, depois dali é quando um sai, manipula a KM. Ele todo mascarado. Depois, quando manipulou a KM, todo mundo já começou a correr e ficou em pânico. Portanto, houve uma intenção das pessoas de ajudar a senhora primeiro. Sim, houve. Nem mesmo eu também, que eu estava de passagem a caminhar e todo mundo, e nesses seguranças também que estavam perto, estavam a tentar correr e se correr. Então, quando saiu um com a KM, manipulou aquilo, todo mundo já voltou, ficou em pânico e aquela senhora começou a gritar. E quando empurraram aquela senhora entrou no carro, fecharam e começaram a ir embora. O carro, a marca era Artesa. Um carro Alteza de que cor? Branco. A polícia recolheu a viatura da vítima meia hora depois da ocorrência. Os familiares da senhora sequestrada estiveram esta tarde na primeira esquadra da Matola a prestar depoimentos. A polícia não quis revelar quer a identidade da vítima nem as possíveis motivações do crime, prometendo detalhes sobre o mesmo através do seu porta-voz nas primeiras horas desta terça-feira. Luís Mazoio, Helder Matuassa, STV. Subiu para pelo menos 290 o número de vítimas mortais dos ataques bomba no Sri Lanka. Os Estados Unidos alertam para eventuais novos ataques terroristas em locais públicos. As 8 explosões que ocorreram em várias igrejas e hotéis de luxo no Sri Lanka continuam a fazer vítimas mortais. Ao todo já são 290 mortos e mais de 500 feridos. Entre os mortos estão 32 estrangeiros. Esta segunda-feira, a polícia singalesa descobriu 87 detonadores de bombas num terminal de autocarros no centro da capital. E próximo à igreja de Santo Antônio, na cidade de Colombo, uma bomba que se encontrava numa carrinha explodiu enquanto a polícia tentava desativá-la. Ainda não há notícias sobre feridos ou vítimas mortais. A polícia já deteve 24 suspeitos dos atentados. O governo do Sri Lanka identificou um grupo islâmico local com nome Organização Nacional de Monoteísmo e avança que estes ataques terão sido perpetrados com a ajuda de uma rede internacional. A investigação revela que 7 explosões foram causadas por homens-bomba e a última ainda não se sabe como terá acontecido. Os Estados Unidos lançaram um alerta de que possíveis atentados poderão ocorrer em locais públicos como transportes públicos, lugares turísticos, hotéis, igrejas e centros comerciais. O governo do Sri Lanka teria sido alertado destes ataques há mais de 10 dias, mas não houve medidas de prevenção. O estado de emergência já foi decretado. Sri Lanka é o país asiático com 22 milhões de habitantes, cuja maioria é budista e a minoria é cristã.
Saímos esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. De volta ao jornal, a primeira Comissão da Assembleia da República aprecia a lei de sucessões que vai permitir o reconhecimento jurídico da união de facto para efeitos sucessivos, isto é, que vai permitir que em caso de morte o viúvo ou a viúva possa herdar os bens e patrimônio comum do casal. Falar de união de fato é a partir de um assunto sensível que envolve muitas famílias moçambicanas. E quando aborda-se a partilha de herança, em caso de morte de um dos cônjuges de uma união de fato, o assunto torna-se mais delicado. O que acontecia é que em casos de morte, a união de facto não era reconhecida no processo sucessório para a partilha do patrimônio. E isso era injusto, sobretudo do lado da mulher, que podia viver anos com um homem, construindo juntos um patrimônio, vivendo em situação de união de facto, mas no dia da morte do marido, a mulher muitas vezes não era chamada no processo sucessório e perdia, não participava no processo da partilha de bens ou do patrimônio comum por eles construído. Com a proposta de revisão da lei, há perspectivas de mudança, pois será reconhecido o valor jurídico da união de fato para os efeitos sucessórios e a proposta prevê que o artigo 126 diz: na falta de descendentes e ascendentes, é chamado a sucessão da totalidade da herança, o cônjuge ou o companheiro da união de fato. Já no artigo 127, a proposta de revisão dita que, na falta de parentes em linha reta e do cônjuge ou companheiro da união de fato, os irmãos e, representativamente, os descendentes destes, são chamados à totalidade da herança. A proposta que temos vindo a citar anula a discriminação entre filhos nascidos dentro e fora do casamento. Com esta alteração passa a não haver uma discriminação entre os filhos nascidos dentro do casamento e os filhos nascidos fora do casamento. Portanto, os filhos serão chamados para a sucessão e partilha do patrimônio em circunstâncias de igualdade de tratamento, independentemente do estado social dos seus pais ou mães ou da situação em que podem ter nascido. O artigo 140 traz novos elementos quanto à cota de cônjuge ou companheiro da união de fato. A cota do cônjuge ou do companheiro da união de fato, se não concorrer com os descendentes nem ascendentes, é de 50% da herança. A última grande alteração, e que é uma grande novidade, tem a ver também com a posição dos cônjuges no processo sucessório. É que na atual lei, os cônjuges são chamados em quarto lugar para o processo sucessório. Portanto, primeiro temos os filhos, temos os ascendentes, temos os irmãos e por fim é que vêm os cônjuges. Ora, isso também é uma situação injusta, porque quem constrói o patrimônio é exatamente um casal. Então, quando um dos dois morre, naturalmente que o sobrevivo deve ser chamado em primeira linha para o processo sucessório, não pode se situar no quarto lugar como atualmente acontece. Na lei em vigor, está previsto que na falta de cônjuge ou companheiro da união de fato, e sendo um só filho, este tem direito a uma cota correspondente a 50% da herança, e a proposta em discussão acrescenta que será 75% se existirem 2 ou mais filhos. O Ministério da Indústria e Comércio acredita que Moçambique vai subir mais lugares no ranking do Doing Business este ano. O facto deve-se à revisão pontual do Código Comercial feita no ano passado. Tornar mais fácil a criação de sociedades comerciais foi o objetivo central da revisão pontual levada a cabo no ano passado. Foram várias as alterações feitas, com maior destaque para a redução de exigências para quem queira criar uma nova empresa. Quando uma sociedade era formada, era necessário publicar todo o estatuto. E vocês podem imaginar que o estatuto tem 20, 30 páginas e isto acarreta grandes custos para o empresário. Então optamos que na perspectiva de tornar menos custoso o processo de registro, passássemos a adotar que o que fosse publicado numa sociedade não necessariamente fosse todo o estatuto, mas hoje
pode ser publicado apenas um extrato. Num dia em que o setor reuniu os atores do setor empresarial, público e privado, o diretor nacional de apoio ao setor privado disse que as mudanças feitas ao instrumento que regula os negócios no país são razão suficiente para que Moçambique suba lugares no ranking Doing Business. Aliás, no ano passado, Moçambique saiu da posição 138 para a atual 135. Esta reforma vamos também notificar, porque ela foi aprovada no ano passado. Não foi possível entrar na contagem do ano passado, que nos levou a ganhar alguns pontos, como vocês sabem, mas este ano ela vai ser considerada pelo relatório Doing Business. Além da revisão feita no ano passado, o Ministério da Indústria e Comércio diz estar a fazer uma revisão profunda do instrumento que existe já há mais de 10 anos. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Inhambane mostra-se preocupado com a falta de abertura das fontes que denunciam ilicitudes nas instituições. Por causa da situação, os processos demoram a conhecer os seus trâmites legais. É um clamor proveniente do gabinete criado para investigar os prevaricadores da lei que se envolvem em esquemas de corrupção usando diversos canais. Por falta de clareza nas denúncias que dão entrada ao gabinete anticorrupção, dificulta a produção de processos que possam levar às detenções dos mentores deste crime. Os cidadãos continuam a denunciar em forma de anonimato. E quando denunciam em forma de anonimato, isso veda-nos a possibilidade de ter mais informações relativamente ao assunto que eles levantam. E não deixam referências, não deixam números, pese embora nós já aconselhamos. Mas as pessoas só chegam, olha, há corrupção no sítio X e ponto final. Isso faz com que o processo se prolongue e leve tanto tempo para descobrir o que é que se passou. Falam, mas não sabem. Só apontam, não dizem circunstâncias, o que ocorreu, como, aonde e em que momento. Perante estas situações, o gabinete encoraja aos denunciantes a serem mais abertos nas exposições para eliminar este cancro que destrói a sociedade. Aconselhar as pessoas que denunciem anonimato, mas que deem mais evidências sobre os fatos. Isso vai nos permitir celeridade processual. Por outro lado, o procurador fez saber que já estão formalmente acusados 3 funcionários da Direção Provincial dos Transportes e Comunicações de Inhambane envolvidos no desvio de fundos através de ordens de pagamento no fornecimento de serviços à instituição. Fizemos 3 comunicações. Portanto, o que significa que 3 dos acusados são funcionários públicos. 3 funcionários, sim, são 3 funcionários da Direção Provincial de Transportes aqui em Inhambane. O gabinete revelou ainda várias ações que estão a ser desenvolvidas nas instituições públicas, em particular nos centros de saúde, formação de formadores de núcleos de combate à corrupção nas escolas, com vista à disseminação da mensagem de repúdio a estas práticas nocivas. Em apenas 4 meses foram desativadas pouco mais de 160 ligações clandestinas de água em vários bairros da cidade e província de Maputo. A informação foi avançada hoje pelo chefe de fiscalização da empresa Águas da região de Maputo. São gastos de água que não chegam às contas da empresa Águas da região de Maputo porque o consumo é clandestino. Estas ligações custaram às águas da região de Maputo pouco mais de 1 milhão de meticais no ano passado, além de 35 milhões de litros de água perdidos. É mesmo com o objetivo de controlar a situação que está em curso desde janeiro deste ano uma campanha visando combater as ligações clandestinas de água nos bairros periféricos de Maputo e Matola. Passados 4 meses foram desativadas mais de 160 ligações clandestinas em 4 bairros. Identificamos não só ligações clandestinas, como ligações irregulares. São ligações que são feitas, por exemplo, com tubo 3/4 numa distância acima de 100 e tal metros, 300 e tal metros. Isto tem repercussões muito negativas naquilo que são as reparações e a qualidade do fornecimento em si. No bairro Luís Cabral, por exemplo, só na manhã desta segunda-feira tinham sido detectadas 4 casas. Apercebendo-se da presença da fiscalização e dos repórteres, os proprietários abandonam as residências. Como é que fazem para pagar água aqui? Queremos colocar
Queremos colocar. E assim que a água já sai lá, como é que faz? Queremos chamar os técnicos. Não pode esperar para voltar. Não, nós entramos ali na casa de banho, tem aquele tubo. Vamos mostrar. Nessas situações, os homens da empresa Águas da região de Maputo não têm alternativa senão interromper o fornecimento de água. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o estado de tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã uma máxima de 27 graus e uma mínima de 19, 28 graus de máxima para Xai-Xai e 20 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 22. No centro do país, Tete irá registrar graus de máxima e 23 de mínima. Climane terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 21. Já no norte do país, a cidade de Lixim, Nampula, 30 de máxima e 21 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e vamos a esta altura olhar o mundo. O exército que tomou o poder no Sudão ameaça repreender os manifestantes que têm colocado barricadas nas estradas, impedindo a circulação de viaturas. Os manifestantes continuam a exigir a transferência. Que assumiu o poder no Sudão e os manifestantes que exigem que sejam os civis a governar o país. O impasse surgiu desde a queda do ex-presidente Omar al-Bashir a 11 de abril. Esta segunda-feira, a junta militar ameaçou repreender os manifestantes que têm colocado barricadas nas estradas e mais pessoas para aderir aos protestos. A Associação dos Profissionais do Sudão, principal grupo que lidera os protestos, ameaça suspender as negociações com a junta militar e reitera a continuação uma ajuda que poderá fortalecer a junta militar. Pela primeira vez, um comediante e combater a corrupção no país. Что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте. Com 73% dos votos contra 25% dos votos do presidente cessante Petro Poroshenko. A comediante de 41 anos, que costumava imitar o presidente da Ucrânia num programa televisivo, promete relançar as negociações de paz com a Rússia sobre a conflituosa anexação de Crimeia, que já causou 13 mil mortos. O novo presidente também quer acabar com a corrupção no país, bem como reforçar a economia que faz da Ucrânia um dos países mais pobres da Europa. O presidente norte-americano Donald Trump já ligou para Zelensky, apelando-lhe para proteger a integridade do território ucraniano. O primeiro-ministro russo espera uma nova era de relações diplomáticas com a Ucrânia baseadas na honestidade e... As equipas que vão tomar parte a partir deste sábado da edição 2019 do Campeonato Nacional. Durante os próximos dias, a STV traz os plantéis das equipas participantes, bem como os seus treinadores. A transitória das competições africanas. Nessa altura, os campeões nacionais foram a Liga Desportiva buscar Telinho, Ifren e Beu, para o comissário, Terence e John Banda, vindos das equipes de Nampula, nomeadamente a jogar no Royal Eagles da África do Sul. O principal objetivo dos hidroelétricos é a revalidação do título de campeão e a Cremildo Ernesto, Manuel Cambala, Jimmy Oconde, António Xirinda, Mário Sinamunda, Stélio Telinho Marcelino, Infran Matola, Pascoal Amorim, Hermenegildo Gildo Mutambe, Beu Januário, Pachoio Lau King, Tindula, Mukwapel Tembe, Frank Banda, Amadi Momad, John Banda, Luís Mixone, Saído Manda Ben, Castigo Alves, que inicia em agosto próximo. No comando técnico dos hidroelétricos vai continuar Nassir Armando. O Costa conta com um plantel de 27 jogadores e vai disputar a Taça CAF na época 2019-2020. Que... Só esta temporada já conta com 2 troféus nas suas vitrinas. O torneio Top 8 Mavila, onde juntam ao último conquistado no ano passado, a Taça de Moçambique e a muitos outros. Mas o Costa do Sol ainda persegue onde foi trazer de volta ao país Evangá. De resto, conta com 5 jogadores que vieram dos Júniores, mas manteve quase toda a estrutura do ano passado. Eis o plantel do Costa do Sol: Vitor Guamp, Wilson Tempe, Moisés Ernesto, Salomão Mondlane, Nelson Daniel, Francisco Chico Mios, Agero Jonas, Hilário Sampaio, Nilton Ernesto, Isaac de Carvalho, Mateus Cibal, Feliciano Jone, Lakeni Laki Renha, Shawanangwa Shawa Kaonga, José Silva Júnior, Cláudio Sumbana, Jorge Augusto, Richard Mbulo, Stephen Seame, Evangá, José Casemiro, Pablo Bechardas, Ernesto Zando do Canário,
que busca este ano o voo do 10º título nacional de Moçambola e a revalidação da Taça de Moçambique. Está tudo visto no jornal. A informação volta dentro de instantes pela porta da STV Notícias. Até lá.